Bom, então agora está oficialmente gravando, né? Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esse outro seminário do GravBR, que hoje vai ser apresentado pelo professor Rodrigo Sobreiro, da Universidade Federal Fluminense. E o Rodrigo é uma figura conhecida na comunidade de teoria quântica de campos e gravitação, e, portanto, eu poderia simplesmente, enfim, falar o título do seminário e passar a palavra para ele, mas, como de hábito, eu vou fazer uma breve apresentação sobre ele. E o Rodrigo obteve a graduação e o doutorado dele em física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2007, ele foi para o CBPF como pós-doc, e logo em 2008 ele virou professor visitante na UERJ, ele voltou para a UERJ como professor visitante, e finalmente em 2009 ele entrou para a UF como professor adjunto e permanece lá até hoje. Em 2012, ele editou um livro com o título Quantum Gravity, que foi publicado pela Intec. Então, apesar de o doutorado dele ter sido em aspectos não perturbativos das teorias de Young-Mills, ele começou a transição, ou, na verdade, a trabalhar de forma paralela no assunto de gravidade quântica. E o Rodrigo tem um espectro de atuação em muitas áreas da teoria quântica de campos, em particular, né, como eu já mencionei, nos aspectos não perturbativos de teorias de calibre. Ele também passou a lidar com teorias com violação da simetria de Lorentz, correntes de spin, e uma frente de trabalho que ele desenvolve, pelo menos desde o pós-doc dele, é o tratamento da gravidade como uma teoria de calibre. E hoje ele está aqui para justamente mostrar essa face de gravidade que ele tem, e vai falar sobre trabalhos bem recentes que ele tem feito com uma ex-estudante, que atualmente é mestrando no CBPF, sobre aspectos dos limites não relativísticos e ultra-relativísticos da gravidade. Então, Rodrigo, eu agradeço muito você aceitar o convite e estar disponível para dar o seminário. Então, bom, só para citar que o Rodrigo tem uma grande coleção de alunos e artigos publicados, e eu tive a oportunidade de ser um desses alunos dele, aluno de doutorado. Então, feito isso, eu passo a palavra para ele agora. Bom, muito obrigado pela apresentação, Antônio. Obrigado também pelo convite, né, de poder apresentar aqui esses trabalhos recentes. Então, bom, como o Antônio falou, né, eu vou falar dos aspectos dos limites não relativísticos e ultra-relativísticos da gravidade. Os resultados desses trabalhos eles estão disponíveis aqui, né, um JRAP e um que está no archive, ainda não foi... não acabou o processo, né, de peer review, né, ele está lá no limbo ainda. Esse trabalho foi feito com a Amanda, né? A Amanda foi minha aluna de iniciação científica, fez a monografia comigo, e esse primeiro trabalho, né, que é justamente dos aspectos não relativísticos, os limites não relativísticos da gravidade, foi desenvolvido né, em colaboração com ela durante a graduação. E em seguida, né, ela foi para o CPPF fazer o mestrado, mas a gente continuou a colaboração e saiu mais um resultado que foi esse que está no archive, que a gente trata do limite ultra-relativístico da gravidade. Bom, então eu vou fazer uma apresentação que vai ser um pouco técnica, mas eu vou preparar a audiência para quem não está acostumada com, né, a gravitação no formalismo de primeira ordem. Eu vou construir ela aqui com um pouquinho de cuidado. Tá? E depois eu vou fazer, né, os limites. Né? Vou explorar os limites da ação de Einstein-Hilbert, né, o limite não relativístico, o limite ultra-relativístico também, mas também vou generalizar, né, todo
essa análise para as teorias, as chamadas teorias de Lovelock-Cartan, que é uma gravitação com termos a mais, né, que vai ser, na verdade, a primeira coisa que eu vou mostrar. O trabalho é bastante formal, né, nós quisemos explorar, né, um pouquinho de alguns aspectos formais, algumas soluções de curvatura e torção do ponto de vista formal, embora a gente vá trabalhar alguns exemplos explícitos, que são, né, bastante curiosos. Então, só para situar, né, como é que esses limites, né, acontecem. Né? Olhando aqui o cubo de Bronstein, você vê, né, em cada eixo, né, você tem uma constante fundamental. Nós não estamos interessados em nada quântico nesse trabalho, pelo menos ainda, então o H cortado vai estar desligado, né, ele vem para zero, então a gente está preso a essa face de trás do cubo. Né, porque a gente vai fazer gravitação. Gravitação envolve constante de Newton e a velocidade da luz. O limite não relativístico, né, ou seja, a gente está aqui na relatividade geral ou outras teorias de gravitação, né, que generalizam a relatividade geral. O limite não relativístico é justamente você desligar a velocidade da luz. Ou, se quiser, né, você pode ainda, né, fazer uma série e segurar termos até a ordem que você quiser. E, tipicamente, né, a gente sabe que se você pega a relatividade geral, né, ela tem como caso particular a gravitação newtoniana, justamente quando você toma esse tipo de limite. Só que tem uma particularidade, né, tem que tomar cuidado aqui. A gente não está fazendo a aproximação de campo fraco, que é necessária para você obter Newton. Né? A gente está fazendo só o limite não relativístico. Então, a gente não vai fazer, não vai desprezar os campos fortes. Então, a gente vai ter uma teoria de gravitação covariante, tá? Que generaliza a teoria de Newton. Né? O Newton vai ser só um caso particular mais específico. Né? Por outro lado, no caso do limite ultra-relativístico, aí eu prefiro passar o slide logo, a gente vai, né, tomar esse limite aqui. Né? O V tende a ser, ou seja, as velocidades dos sistemas considerados eles vão ficar muito próximos da velocidade da luz, mas, ao mesmo tempo, você vai jogar a velocidade da luz para zero. Né? Então, olhando o V tendendo a ser, a gente já entende por que a gente está falando do limite ultra-relativístico. Né? Mas quando o C vai a zero, isso fica um pouco, no mínimo, estranho. Então, na literatura, muita gente prefere não chamar de limite ultra-relativístico e chama esse tipo de teoria de gravidade de Carroll. Né? Então, os dois limites que a gente vai tomar são esses aí. Aqui à esquerda, a gente vai sair de uma teoria de gravitação de tipo relatividade geral, ou seja, em que as isometrias do espaço-tempo locais são descritas pelo grupo de Poincaré. Faz-se o limite, né, V sobre C tendendo a zero, e a gente vai acabar com uma teoria em que as isometrias locais do espaço-tempo são o grupo de Galileu. Né, o grupo de Galileu inhomogêneo, né, porque tem as translações também. Né, até onde eu sei, né, os primeiros trabalhos envolvendo esse tipo de gravitação, uma teoria de gravitação baseada no grupo de Galilei, foi o Cartan que começou. Por outro lado, né, nesse limite aqui, a gente acaba com uma álgebra, que é uma álgebra de Carroll, que eu, né, fiz o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não mudei o nome do grupo. A gente pode chamar de IC, né, é o grupo de Carroll inhomogêneo. Tá? Também vai ser uma teoria quadridimensional covariante, mas com isometrias locais diferentes da de Galileu. Né? Quem primeiro construiu esse tipo de teoria foi o Levi Leblon e alguns colaboradores, né, nesses trabalhos que estão aqui. Bom, olhando o cone de luz, né, a gente consegue entender um pouquinho o que acontece nesses limites. Né? No caso do Galileu, a gente vai ter a abertura dos cones de luz. Ou seja, quando a velocidade da luz
é muito grande comparado às velocidades do sistema, né, equivale a você pegar o seu cone de luz e abrir ele completamente. Pelo menos na leading order, ele equivale a abrir o cone de luz completamente. Por outro lado, com V tendendo a C e C tendendo a 0, você tem o fechamento dos cones de luz. Então, é como se você pensa em uma única partícula, né, e você fecha o cone de luz, ela fica parada, fica estática. Né, e isso acontece mesmo quando se faz esse limite olhando para uma teoria de uma partícula só. E, né, esse limite é bastante curioso, né, como a gente está vendo, e tem uma particularidade, eu não anotei aqui o trabalho, mas eu posso passar para quem quiser depois aqui. Ao fazer isso com uma única partícula, de fato, ela fica parada, ela fica estática, porque ela não pode, né, sair do cone de luz e o cone de luz está fechado. Mas quando você faz isso para várias partículas, né, você inclui várias partículas, você consegue desenvolver uma teoria que tem dinâmica. Então, é uma teoria bastante não usual, né? Bom, a geometria, né? Que tipo de geometria é do limite de Galileu? É a chamada geometria de Newton-Cartan, né? Uma geometria bastante específica que a gente vai ver certinho como funciona. E no limite ultrarrelativístico é a geometria de Carroll-Cartan. Né? Como eu vou trabalhar ações diferentes, a gente vai dar nomes diferentes para cada teoria que a gente vai obter. Ou seja, como teorias particulares dentro desses dois tipos de geometria. Na literatura também o pessoal faz muito, né, é bastante popular, fazer extensões centrais da álgebra desses grupos. Né? Isso, por exemplo, né, só para citar um exemplo rápido da importância disso, é que a gravidade que a gente vai obter aqui, ela não tem como caso particular Newton de maneira óbvia. Você precisa impor condições físicas na mão para conseguir fazer isso. Então, uma das maneiras de fazer com que a teoria de Newton apareça, né, no limite de campo fraco da teoria de Galileu, é justamente você fazer uma extensão. Você coloca mais um campo, você aumenta a sua álgebra, e aí você consegue recuperar a teoria de Newton, sem precisar forçar nada. Mas esse é só um comentário, só para... eu não vou trabalhar essas extensões aqui. Bom, então vamos falar da teoria de Lovelock-Cartan. A teoria de Lovelock-Cartan, é bom, como o Antônio falou, né, a minha formação primeira em teorias de calibre. Né, então, para mim, é muito simples, né, muito mais óbvio entender a gravitação como uma teoria de calibre. Tá? Então, a gente vai construir essa teoria de calibre aqui, baseada no grupo de Poincaré. Esse grupo, né, ele vai descrever as isometrias locais do espaço-tempo, ou seja, basicamente vocês quantificar o princípio de equivalência em termos da simetria de calibre, né, de uma teoria de calibre. Ou seja, eu estou dizendo que localmente eu sempre posso, né, localmente, por isso que o grupo vai ser local, né, eu sempre posso escolher um referencial inercial, e o conjunto dos referenciais, de todos os referenciais inerciais, né, se comunicam através de uma transformação de Poincaré. E isso vai ser identificado com a simetria de calibre da sua teoria. Bom, a álgebra de Lorentz, que todo mundo conhece, de Poincaré, que todo mundo certamente conhece. Tá? Os índices maiúsculos latinos vão caracterizar justamente os referenciais inerciais. Tá? E esses referenciais são tipicamente identificados também com o espaço tangente. Né? Vai ter uma figurinha mais para frente. Bom, a gente tem que construir a teoria, não basta dizer a simetria. Né? Mas tendo a simetria de calibre local, a gente já sabe que a gente vai ter uma conexão, né? Que vai ser a conexão de Lorentz, que é esse Y que está aqui. Eu esqueci de mencionar uma coisa, é que fazer a teoria de calibre para o grupo de Poincaré não é trivial, porque o grupo não é semisimples. Então, você tem problemas na construção das lagrangianas invariantes. Então, o que a gente faz? A gente só vai fazer o gauge do setor de Lorentz, né, que é um grupo semisimples. Então, esse setor vai ter uma conexão,
mas o setor de translações não vai ter conexão associada a ele. Né? Então, a gente justamente, a conexão vai ser a conexão de Lorentz, mas a gente não tem, né, não tem outra maneira de introduzir a gravidade, senão postular a existência da Firban. Né? A Firban, ela vai ser, né, expandida justamente no outro setor, no setor das translações. Né? E isso, a Firban, como a gente vai ver, ela vai caracterizar o princípio de equivalência. Ela é importante por isso. Ela é que vai dizer, né, que o princípio de equivalência está na teoria. Então, do ponto de vista do grupo de Lorentz, que é o grupo que a gente está fazendo a teoria de calibre em cima, né, a Firban ela vai ser simplesmente uma representação vetorial desse setor. Né? Aqui estão as transformações de calibre, né, a transformação de uma conexão para a conexão de Lorentz, e simplesmente as rotações do grupo para a Firban. A gente define com isso a curvatura e a torção. A torção é a derivada covariante da Firban, e a curvatura é calculada só com a conexão. A gente vai tratar o Y e o E como campos independentes. Né? A gente deixa essa... no formalismo de primeira ordem, né? A gente precisa que eles sejam independentes. E, bom, aqui tem as identidades de Bianchi, que eu botei por completeza. Então, como eu falei, né, a Firban ela vai caracterizar o princípio de equivalência, porque ela vai pegar um sistema de coordenadas qualquer, lá no seu espaço-tempo, e vai garantir, né, que exista uma transformação, ela é a transformação desse sistema de coordenadas em um sistema de coordenadas inercial. Ou seja, que localmente eu sempre posso, né, anular o efeito da gravidade. Né? Esse é o princípio de equivalência. Então, a Firban ela está aí para isso. Né? Então, a Firban ela vai ter um papel duplo aqui. Né? O primeiro é o princípio de equivalência, que é o caráter mais físico dela. O segundo é o fato de que ela vai caracterizar a teoria de calibre que a gente está construindo como uma teoria de gravidade, porque, né, esse mapa que está aqui faz com que eu esteja identificando a simetria do grupo com as isometrias locais. Então, eu estou pegando uma teoria de calibre e com a Firban eu falo, mas essa transformação de calibre, essa simetria de calibre, ela está associada, né, à própria essência do próprio espaço-tempo, né, o que não acontece nas teorias de Yang-Mills, por exemplo. Então, aqui está o desenho que eu falei, né, o espaço tangente. A ação, né, a ação de Lovelock-Cartan, né, a teoria de Lovelock-Cartan a gente chama de ação de Mardoni-Zanelli, né, ela completa está aí. Você tem esse primeiro termo, né, lembrando que a gente está usando a notação de formas diferenciais, tá? Então, os difeomorfismos já estão inerentes a cada quantidade. Né? Então, esse primeiro termo nada mais é do que o termo de Einstein-Hilbert. Esse termo é o termo de constante cosmológica, né? Tem a forma volume aqui com as Firbans. E, bom, esses dois primeiros termos é a teoria que a gente está acostumado, né? Einstein-Hilbert com constante cosmológica. Só que a ação mais geral possível, construída pelo Mardones e pelo Zanelli, considerando, né, que a sua ação seja local, polinomial nos campos, que seja explicitamente independente da métrica. Reparem que não aparece o Rod em lugar nenhum. Implicitamente tem a métrica, obviamente, mas não aparece. E que seja de primeira ordem nas derivadas. Né? Então, esses dois termos são os termos usuais, só que agora eu tenho liberdade para colocar mais termos. Esses termos Z3 e Z4, né, são termos topológicos, eles não vão contribuir para a dinâmica, pelo menos não classicamente. Né? Esse primeiro termo é o termo de Gauss-Bonnet, e esse aqui é o termo de Pontryagin. E, né, a novidade que vai afetar a dinâmica são os termos de torção. Né? Aqui eu tenho um termo de torção, e aqui eu tenho um termo que não aparece a torção, mas se eu usar as identidades de Bianchi, esse termo vira justamente esse outro termo que está aqui, a menos de uma integral de superfície. E justamente, né, se o Z2 for igual a menos Z1, esses dois termos se juntam, né, num termo de borda, e esse termo tem um nome, é o termo topológico de Nie-Yan. Né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nas equações de campo, que, de fato, se Z2 for igual a menos Z1,
né, e os termos de torção, né, saem fora né, das equações. Rodrigo? Sem eu ver, se há termo de contraria, podemos ter Chern-Simons gravitacional. Olha, depende. Eu estou em 4 dimensões, né? Então, o Chern-Simons em 3 dimensões, eu não tenho. Eu estou fazendo 4 dimensões. Eu esqueci de falar, mas eu estou fazendo só 4 dimensões. Se eu for tentar botar um termo de Chern-Simons, eu precisaria acoplar ele com um campo a mais, né? Poderia ser um campo de fundo, por exemplo, como nas teorias de violação de Lorentz. É isso que você está perguntando? Tem Chern-Simons gravitacional quadridimensional de quebra-paridade, que foi introduzido no trabalho de Jativa Pi e que depois gerou grande linha dos estudos. Eu falei sobre esse termo. Entendi. Não, poderia sim, mas acho que você precisa de um campo de fundo, né? Sim, coeficiente de Chern-Simons. Sim, sim. Não, então poderia certamente incluir esse termo aí. Ok? Bom, então seguindo, né? Então as equações, né? Essa primeira equação é a equação da Vierbein, essa segunda equação é a equação da conexão. Eu esqueci de mencionar, né? Esse aqui é o conteúdo de matéria, né? A gente deixa ele arbitrário, por enquanto. E vai ser importante daqui para frente, né, a solução de vácuo. A solução de vácuo é um espaço maximalmente simétrico, né? Esse vácuo vai ser importante para a gente estudar uma solução do limite. Bom, então vamos para a contração de Nono-Wigner, para fazer o limite não relativístico, ou seja, a gente vai fazer V sobre C tendendo a zero, saindo do grupo de Poincaré para o grupo de Galileu. Né? O algoritmo é bem simples e direto, né? A gente separa a álgebra do grupo nos setores de espaço e tempo, né? Então a gente tem a decomposição, né, das transformações de Lorentz em rotações e nos boosts, ou empurrões, se quiser, em português, e as translações nas espaciais e nas temporais. Né? Então a álgebra abre dessa forma que está aqui. E a mesma coisa a gente faz para os campos, tá? Então, por enquanto, eu não tomei o limite ainda, eu só estou fazendo a decomposição. Então, a Vierbein vai ter um pedaço, né, que essa vai ser esse E minúsculo, que a gente pode chamar de Vierbein espacial. Reparem que ela continua sendo uma uniforme, quadridimensional. Né? Eu não estou mexendo nos índices de espaço-tempo, eu estou fazendo a decomposição só no grupo. Né? Então, esse cara ainda tem, né, na expansão exterior, ele vai ter ainda o dx0 aqui dentro. Né? Eu estou separando só o espaço tangente aqui. Então, esse Qzinho, né, vai ser uma uniforme que a gente vai chamar de Vierbein temporal. A mesma coisa para conexão de spin, para conexão de Lorentz, a gente vai pegar uma conexão só das rotações espaciais, que a gente chama de conexão de spin, e a conexão de boost. Tá? Então, a gente vai ter uma teoria com 4 campos fundamentais, ao invés de 2, porque a gente fez essa decomposição. A torção também vai ter a torção espacial, a torção temporal. A torção espacial tem esse formato que está aqui, onde K é a derivada da Vierbein espacial. A gente chamou ela de torção reduzida. Né? A torção reduzida é um pedaço da torção espacial. E a torção temporal tem esse formato aqui, onde esse Q não caligráfico é simplesmente a derivada exterior da Vierbein temporal. Esse ponto vai ser bastante importante. E as curvaturas, né? Eu vou ter a curvatura espacial, que tem um pedaço com teta-teta, que depois vai sumir. Então, por isso que aparece o R que está aqui. Né? Que a gente vai lidar com esse R que está aqui, mais fundamentalmente do que com o ômega. E o S, né? A curvatura de Bustos é simplesmente a derivada covariante do teta. Bom, não espero que vocês decorem tudo, mas eu vou chamar a atenção sempre que for importante. Esses campos vão aparecer o tempo todo agora. A segunda parte do algoritmo é o quê? É você fazer o V sobre C tendendo a zero. A gente vai segurar na leading ordem, tá? E o truque, como a gente está fazendo C igual a 1, né? A gente não tem C, é você fazer um rescaling nos campos e na álgebra,
né? Aqui está nos geradores da álgebra e nos campos, né? Por motivos de unidade, né? Dá para inferir, né? Se você sabe como voltar do C igual a 1 para o SI, por exemplo, né? A gente sabe como voltar. Então, basicamente, você faz esse rescaling nos boosts e na translação temporal. E compensa isso no θ e no Q. Né? Lembra que o θ, né, ele vem expandido no J. E o Q vem expandido no T. Então, esses dois caras aqui compensam esses dois caras aqui, de forma que os campos permanecem inalterados. Ou seja, os 4 campos vão estar na minha teoria final. Mas, por exemplo, na torção e na curvatura, que aparecem termos quadráticos nos campos, muitos deles vão sofrer com o rescaling. E o limite é tomado fazendo esse zeta tendendo a infinito. Então, basicamente, o zeta pode ser pensado como a velocidade da luz. E você fazendo isso na álgebra, você tem aqui a álgebra de Galileu. Tá? Os comutadores que estão omitidos são nulos. E para as torções e curvaturas, a mesma coisa. Só que reparem que a torção espacial permanece completa, a torção temporal sumiu um termo, ficou só a derivada exterior do Q. O ômega virou o R, ou seja, o termo θ também sumiu, e o S ficou inalterado. Então, esses campos são as nossas, né, os nossos field strengths da teoria de Galileu. O interessante é que aquela álgebra define uma geometria local, né, que seria a geometria de Newton-Cartan, que deixa essas duas métricas invariantes. Ou seja, em vez de ter Minkowski como a métrica invariante, né, as isometrias aqui impõem duas métricas de invariância e duas métricas que não conversam. Elas são métricas degeneradas e totalmente desacopladas. Né? Então, a primeira parte da teoria de Galileu, né, esperada, né, está sendo contemplada já aqui, que o espaço e o tempo se separam de fato. Né? As métricas, né, são obtidas através dessas relações que estão aqui. As transformações de Galileu, eu coloquei aqui, a gente não vai trabalhar com as transformações propriamente ditas, mas é interessante ver como que fica, né, as transformações de Galileu em termos do grupo. E o importante aqui é essa parte. O delta Qzinho é 0. Né? O Qzinho é um invariante de calibre nessa teoria. Então, ele vem como um pedaço da firba, né, um pedaço temporal da álgebra, e que, no limite, ele se torna uma quantidade invariante de calibre. E, bom, as identidades de Bianchi se reduzem a essas 4 equações que estão aí. Finalmente, né, a gente vai fazer a gravidade de Galileu. A gente só fez a álgebra e os campos, né, encontrou a geometria de Newton-Cartan. O que eu chamei aqui de gravidade de Galilei é, né, uma teoria que vai ser o limite de Einstein-Hilbert para o grupo, né, o limite não relativístico da ação de Einstein-Hilbert, apenas. Não estou pegando ainda a teoria de Mardoni-Zanelli. Então, eu estou fazendo o limite dessa ação. Aqui é a ação de Einstein-Hilbert completa, só que decomposta. Repete o exercício do rescaling do limite e você acaba com essa ação que está aqui. Então, essa ação no cenário dela é uma geometria de Newton-Cartan, mas como eu vim só de Einstein-Hilbert, eu chamei essa gravidade só de gravidade de Galileu. Então, eu tenho, né, duas propriedades importantes aqui, nesse limite. A primeira é que surge uma simetria de escala, né? Uma simetria de local, uma simetria local. Né? Ou seja, eu posso reescalonar o Q e compensar reescalonando o E, que essa ação fica invariante. Por outro lado, eu tenho o desacoplamento da conexão de boost. Né? O θ, que aparecia aqui em cima, ele não aparece mais aqui. Então, eu tenho né, esse é o primeiro... o primeiro comentário que está relacionado com o fato de que a gente não vai conseguir tirar a teoria de Newton aqui sem impor alguma coisa, porque vai faltar uma equação de campo. Tem um campo que some, e é um campo importante, a conexão de boosts. Ele não some da teoria, mas ele some da ação. E justamente está aqui. A quarta equação, que seria a equação do θ, me traz um vínculo. Diz que a densidade
de Boost, vamos chamar assim, tem que ser nula. Ou seja, que a ação de matéria no limite também não pode depender da conexão de Boost. Ou seja, eu não tenho conexão de Boost aparecendo em nenhum lugar das equações. Então, é como se eu tivesse um conjunto de graus de liberdade totalmente livres aqui na teoria. Então, justamente, né, eu vou sempre precisar colocar condições extras para estudar essas equações. Bom, algumas soluções importantes aqui. Né? A primeira foi a primeira tentativa que a gente tentou. A gente pegou essa teoria, vamos estudar, Aí eu olhei essa equação daqui no vácuo, né? Ou seja, pensa no vácuo primeiro, tudo igual a zero do lado direito. Aquela solução satisfaz, essa equação satisfaz aquela solução, onde n é uma zero forma. Tá? Só que, apesar de ser solução, ela é inconsistente. Por que ela é inconsistente? Basicamente, porque o espaço e o tempo se separaram. Né? O tempo é totalmente independente do espaço na teoria de Galileu. E aqui eu estou forçando, né, a Firban ter um vínculo com o setor temporal dela. Né? Isso vai violar o quê? Vai violar justamente essas condições que estão aqui, em particular essa que está aqui. Tá? Ou seja, elas são ortogonais. Isso viola essa ortogonalidade, porque eu estou dizendo que uma é proporcional à outra. Então, né, nossa primeira tentativa foi um pouquinho frustrante, mas a gente entendeu, né? Ou seja, é bem legal a gente entender por que, né, fisicamente essas coisas acontecem. Tem duas soluções que eu posso colocar lá direto. Né? Uma é fazer a projeção da torção temporal no espaço tangente e impor que isso seja zero. Né? Isso aqui o pessoal costuma fazer, né, bastante nesse tipo de teoria, porque isso garante a causalidade. Né? Esse tipo de vínculo, nessas duas formas, garante que eu possa escolher, né, uma foliação do tipo ADM, garantindo assim a causalidade da teoria. Então você demonstra que existe causalidade na teoria, porque essa relação é aceita nas equações. Né? Inclusive eu posso eu faço as projeções aqui, imponho zero, e você chega umas relações entre Q e K. Tá? Mas eu também posso colocar o Q direto igual a zero, que é mais forte do que a projeção ser igual a zero. Fazendo isso, eu garanto a existência do tempo newtoniano. Ou seja, tempo absoluto. Além da causalidade, eu garanto que exista sempre uma solução que aceite o tempo absoluto newtoniano. Né? Como que eu vejo isso? O Q é dQzinho, né? E se ele for igual a zero, eu posso escolher o Qzinho como sendo dt. Né? Onde t poderia ser qualquer função. Eu digo que o Q vai ser exato, né, na derivada exterior. Mas eu posso ainda assim lembrar que o Qzinho é invariante de calibre. Então eu posso impor que o Tzinho seja invariante de calibre. Então, fazendo isso, eu posso identificar esse objeto invariante de calibre com o tempo newtoniano. Né? Lembrando que o Q, a coordenada, a parte temporal do Q, nada mais é do que a função lapso, né, no formalismo ADM. Então, eu estou dizendo que a função lapso é 1, quando eu escolho esse tipo de solução. Então, é assim que o pessoal mostra que o tempo newtoniano está dentro dessa teoria, mesmo que eu esteja fazendo uma formulação mais geral do que a teoria de Newton. A gente encontrou uma solução interessante. Aí a gente se perguntou, bom, beleza, tem tempo newtoniano, mas será que eu consigo ver um fenômeno tipo dilatação temporal, né, numa teoria numa teoria não relativística? E aí a gente encontrou essa solução. A gente pegou o Q e disse que, né, impôs, né, fez um ansatz dizendo que o Qzão tem que ser proporcional a Qzinho. E é justamente naquela equação que envolve o Q e o K, a gente encontra que esse cara vai sugerir que o K seja proporcional ao Ezinho. Né? Então, tem essas duas equações para resolver. Bom, aí resolve-se todas as equações, né? Tem todo um trabalho de cálculo, mas o interessante é que a gente encontra que a curvatura espacial, a curvatura de Boost, a gente impõe que seja zero, a gente impõe o θ igual a zero, simplesmente, porque a gente tem essa liberdade.
O R vai acabar sendo zero também. Tá? O Qzão acaba sendo zero também, para uma escolha particular das constantes livres que a gente tem, que na verdade, é esse Azinho e esse Nzinho. Basicamente, a gente diz que o Qzinho, né, só tem componente temporal, o Nzinho não forma, né? Então o Nzinho também a gente escolhe só com componente temporal, então é como se um fosse proporcional ao outro aqui, então isso daria zero. Tá? E aí você resolve as equações, você encontra uma solução explícita, em que a função lapso, né, decai exponencialmente com o tempo coordenado, que é o tempo que a gente identifica como o tempo newtoniano. Então você pode calcular, integrando esse cara aqui, você calcula o tempo próprio. Então o tempo próprio como função do tempo coordenado, ou do tempo newtoniano. Então você tem a dilatação temporal explícita, num exemplo de física não relativística. E a única parte não trivial da geometria vai ser a torção espacial, na verdade a torção reduzida, né? Porque o θ é zero. Então a torção reduzida vai ficar igual à torção espacial e vai ter esse formato que está aqui. Então você tem uma geometria que não tem curvatura nenhuma, não tem torção temporal, mas tem torção espacial. Então é uma solução que é como se fosse um espaço de Weissenbach, só que no contexto de Newton-Cartan. Bom, aqui eu só botei os gráficos, só para ilustrar, e essa solução vai aparecer de novo lá em Carroll, a gente consegue achar a mesma solução. Né? Nessa solução, a gente conseguiu calcular a métrica explicitamente, né, e você tem justamente uma métrica do tipo conformalmente plana. Né, e fazendo uso lá daquela simetria de Weyl, a gente pode simplesmente inverter a jogada. Ou seja, aqui o setor espacial é que conformalmente plano, né, e você pode eliminar isso. Né, você pode eliminar esse fator, deixar o setor espacial realmente como uma delta, ou seja, 100% plano, digamos, mas aí você acaba com a dilatação temporal do T00, né, lá do tal 00, que é a métrica no setor puramente no setor temporal. Então você pode ir e voltar, né? Um ou outro vai ser plano. Bom, a solução na presença de matéria, a gente também calculou, né? A gente impôs essa forma para a ação de matéria. Por que a gente fez isso? A gente tem a simetria de Weyl. Então a gente falou, não, vamos impor a simetria de Weyl para o setor de matéria. E aí você pode mostrar que a forma mais geral possível é essa, onde MA está associada à distribuição de matéria de alguma forma. Pode ser um conteúdo de campos, né? Pode ser um conteúdo de fluido, depende do que você quer. A gente assumiu que o MA é um objeto genérico e externo. As equações, né, sem torção ficam nesse formato, ou seja, sem torção é quando a gente põe o Q igual a zero. Então você tem, resolvendo essas equações, você tem uma curvatura e uma torção espacial não triviais, proporcionais a M, e aqui proporcional a S, mas esse S é a variação do Mzinho, basicamente, com relação à conexão de spin. Então são soluções formais aqui, tá? Aqui a gente não fez nada muito explícito, a gente só queria ver se tinha as soluções, ou seja, a gente consegue, né, inverter as equações para calcular as curvaturas e torções de alguma maneira. Depois, né, então vamos para Galilei-Cartan. Satish, você mandou um artigo, depois eu vou dar uma olhada, obrigado. Nessa ação de Mardoni-Zanelli é decomposta, né, tá aí, fica gigantesca, mas no limite a gente vai, o limite é a mesma receita de bolo, tá? Então eu nem botei passo a passo, né? Aqui está aqui a versão não relativística da teoria de Mardoni-Zanelli. Né? Você tem ainda o termo equivalente ao Einstein-Hilbert, que era o que via do Einstein-Hilbert, aquele mesmo termo que tinha antes, só que agora eu tenho mais 4 termos. Né? Eu tenho, em particular, Z2 e Z4 são topológicos. Esse aqui é o Pontryagin, só do setor espacial. Esse aqui seria o Pontryagin
digamos, abeliano, né? Porque é só um dequezinho. Pega por parte, tem um termo de superfície também. Então, são dois termos topológicos que sobrevivem ao limite, mas que não vão contribuir para as equações. A constante cosmológica desacopla, ela desaparece. Né? Isso vai ser interessante já. E eu tenho esses dois termos. Né? Eu tenho um termo que é REE e um termo que é QES. Então, o S, lembra, S é d θ. Então, eu tenho agora um conjunto completo de equações para resolver. Eu não tenho mais a liberdade de escolher o θ como eu queria. Tá? E outro preço um preço que você paga é que você não tem mais a simetria de Weyl. Tá? Não aparece mais aqui. Bom, a primeira coisa que a gente se perguntou é, será que nessa teoria a gente pode definir um tempo absoluto? E a condição que a gente encontra é que essa equação seja satisfeita. Né? Reparem que sigma, né, é a variação da ação de matéria com relação a θ, a conexão de Boost. Então, se isso for zero, né, eu tenho o tempo newtoniano aceito se o K for proporcional a Q, porque Q quadrado, né, 1 forma quadrado vai dar zero. Então, justamente Q proporcional a Qzinho, olha só o que é. É justamente uma solução de vácuo, porque isso é o T maiúsculo, né, é o TA maiúsculo, que é a torção espacial. Se você põe que T é zero, você chega nessa equação, ou seja, a torção reduzida tem que ser proporcional aqui. Então, se isso for verdade, você coloca aqui, dá zero, se não depende do θ, dá zero, e você tem o tempo newtoniano sendo... né, ou seja, você mostra que vai ter alguma situação em que o tempo newtoniano está lá. Mas quando a gente inclui matéria, a gente vai ver que nem sempre isso vai ser verdade. A solução de vácuo, então, é essa daqui. Tá? Isso se calcula botando zero do lado direito e invertendo as equações para R, S, K e Q. Então, está aqui, ó, tempo newtoniano garantido, torção nula, curvatura espacial nula e a curvatura de Boost proporcional a um parâmetro A de massa. Tá? Esse parâmetro é um parâmetro livre nas equações. Mas aí a gente volta para a solução de vácuo, que eu mostrei lá, né, maximalmente simétrico. Se você toma o limite daquela equação, você identifica com essa solução, você automaticamente entende que o Azinho nada mais é do que a constante cosmológica. Então, a solução de vácuo ainda serve para você fazer sondagens, né, na constante cosmológica, embora a constante cosmológica não apareça nas suas equações. Né? Mas aí o truque é, eu pego um limite de uma solução que vai, né, coincidir com essa daqui no limite. Só que eu fiz o exercício ao contrário. Eu resolvi as equações aqui, aí fui lá e busquei, e aí a gente identifica o lambda nessa história. Na presença de matéria, tá, a gente impôs... Não é a solução aqui, a ação de matéria aqui não é a mais geral possível. Tá? A gente manteve a mesma de Einstein-Hilbert, que a gente usou lá. Né? Essa daí, né? Que é M. Tá? Por que a gente mantém? Muito simples, né? Porque se eu tenho uma teoria que eu vou acoplar a teoria com Einstein-Hilbert, eu tenho essa ação de matéria. Essa mesma ação de matéria acopla também com uma teoria generalizada. Né? A menos que eu queira impor alguma simetria, alguma coisa, mas não. Estou pensando na ação de Dirac, na ação de Klein-Gordon, estou pensando, né, um fluido, enfim. Então eu posso usar a mesma matéria porque eu espero que a matéria se acople da mesma maneira com a gravitação. Tá? Então as equações que a gente encontra para a solução são essas. Então a gente vê aqui, ó, que o tempo absoluto, de novo não vai ser garantido, né, sempre. Se eu tiver um setor de matéria que dependa do θ, o que a gente imagina que não seja verdade, ou seja, que esse pedaço seja zero, e aí você tem o tempo absoluto garantido. Mas se você inventou uma matéria que acopla, de certa maneira, com a gravitação, e que tem uma interação direta com θ, você já não vai conseguir definir o tempo newtoniano para esse sistema.
Bom, um resumo parcial, a próxima parte eu vou falar do limite ultrarrelativístico, né? Bom, acho que vai dar tempo, é reduzido, né, essa parte. Então, a gente tem essas teorias de gravidade de Newton-Cartan. A gente estudou 2 casos, né, Galileu e Galileu-Cartan. Galileu é o limite de Einstein-Hilbert, Galileu-Cartan é o que a gente chamou para o limite de Lovelock-Cartan, ou Mardoni-Zanelli. Então, a gente tem, no Galileu, a gente tem um conjunto de equações incompletas, né, porque a conexão de Boost desacopla. Você tem uma simetria de Weyl, você tem um efeito de dilatação temporal, que a gente calculou um exemplo explícito, e você tem uma geometria não trivial, né, que é aquela geometria dimétrica degenerada que eu mostrei. E a gente também encontrou uma solução com a métrica conformalmente plana e degenerada, porque sempre é degenerado, né, que é aquela solução de Weizenbock, tipo Weizenbock que eu mostrei. E para Galileu-Cartan, a gente, né, tem agora um conjunto de equações completas, não tem a simetria de Weyl. A gente tem um vácuo consistente, né, e a constante cosmológica acaba aparecendo, né, como na solução, porque tem aquele parâmetro de massa. A gente tem um tempo absoluto garantido, pelo menos na solução de vácuo, na solução de matéria nem sempre isso é verdade. E a gente tem as soluções formais, né, que são essas que estão aí, na presença de matéria, né? Precisa dizer quem é o M, o Mzinho, né? Para poder fazer um cálculo mais explícito. Bom, e agora a gente vai para o limite ultrarrelativístico, né? No limite ultrarrelativístico, bom, só para deixar mais emocionante, eu fiz uma mudança de notação, tá? O que era Ezão virou Ezinho, o que era Y virou ômega, né? O W virou T e o ômega maiúsculo virou R. Tá? Porque no segundo artigo a gente mudou a notação. Então, mas para os campos, para os 4 campos fundamentais, né? O E, o Q, o ômega e o θ a gente manteve, então não tem muita complicação. E aqui também a gente manteve, né? O mesmo nome. A gente mudou também o nome dos geradores de um artigo para o outro, e para não ter que, né, escrever todas as equações de novo na mesma notação, eu estou tomando a liberdade de mudar a notação no meio da apresentação. Então, você tem aí a álgebra, né, de Poincaré, novamente. E você faz o limite. O que era zeta agora virou qui. Tá? Então, o limite é feito mais ou menos da mesma maneira, só que as escalas agora são feitas diferentes, porque agora eu vou fazer V tendendo a C e C tendendo a 0. Então, né, a gente tem aqui o rescaling dos geradores e dos campos, né, e isso vai fazer com que a torção temporal, torção espacial, curvatura espacial e curvatura de Bush fiquem nesse formato. Então, reparem que agora o T só tem o que a gente tinha chamado de torção reduzida, que era o K. E o Q, que só tinha o DQzinho, agora tem um pedaço a mais. Esse pedaço a mais aqui já vai, né, fica evidente que o tempo absoluto vai ser uma complicação aqui. Ainda mais porque, né, as transformações de calibre vão mostrar que o Qzinho não é mais invariante de calibre. Então, sem fixar calibre, né, de uma forma específica, você já não consegue definir tempos newtonianos aqui, que é, né, de certa forma, esperado. Eu estou fazendo um limite ultrarrelativístico esquisito aqui. Bom, a álgebra de Carroll e essa gravitação de Carroll-Cartan, né, tem esse nome por causa do Carroll do Alice no País das Maravilhas, e não por causa do Carroll, né, que a gente conhece da gravitação. Por quê? É por causa dessa frase, que diz, né, basicamente, que você tem que correr muito rápido, o mais rápido que você puder, só para ficar no mesmo lugar. Ou seja, você se aproxima da velocidade da luz, mas a luz tem uma velocidade que tende a 0. E aí, justamente, se você quiser ir a algum lugar, você tem que correr 2 vezes mais rápido do que isso. Então, por causa dessa frase, essa geometria ficou, né, foi batizada de geometria de Carroll.
Tá aí as transformações, né, de calibre, então dá para ver que o Qzinho não é mais um invariante de calibre. Tá? Aqui estão as identidades de Bianchi, por completeza, e as métricas degeneradas, idênticas às anteriores. Né? Você também tem uma métrica degenerada desse tipo aqui. Tá? Aqui as relações são as mesmas, né? Mas a simetria de calibre muda. Então isso vai caracterizar justamente a diferença física, que relaciona os referenciais inerciais entre si. Bom, a gravidade de Carroll, que a gente chamou de Carroll, simplesmente é o limite de Einstein-Hilbert. Né? Então, mesmo procedimento, com os mesmos rescalings. E, nesse caso, né, você tem, além do termo que tinha, lá no caso de Galileu, você acaba com um termo que tem o θ. Então, aqui você tem, né, você não tem o desacoplamento da conexão de Poisson. Então, a teoria já é mais amarrada. E você tem uma simetria também de Weyl, só que essa é global, não é local, né? Em que o θ também participa. Antes era só o E e o Q, agora o θ também participa nessa expressão aqui. Né? Isso foi uma novidade nossa, na verdade, essa simetria não era conhecida. Bom, aí nós temos as equações de campo, então aí a gente meio que repete, né, todos os caminhos. Né? Tem um sistema completo de equações, tem as mesmas densidades de matéria. As equações, reparem, essa equação aqui, por exemplo, é muito parecida com uma que tinha antes, lá no caso de Galileu. Então, né, essa daqui também, esse pedaço. Então, a gente tem similaridades nas teorias que vai ajudar a gente nas soluções. Em particular, como a gente tem a simetria de Weyl agora, só que envolve a conexão, a gente encontrou que a ação mais geral possível de matéria teria que ter esse formato, né? Onde ρ, π, sigma e m, né, não dependem dos campos gravitacionais, né, descreveriam todo o conteúdo de matéria aí dentro. Então fica mais geral. Lá no Galileu só tinha esse pedaço. Agora a gente tem que botar esses 3 pedaços aqui. E para fazer o cálculo das soluções que eu vou mostrar, eu vou sumir, né, vou avisar logo antes que eu esqueça, eu vou sumir com o ρ. Tá? Por quê? Porque toda a técnica que a gente usou foi de inverter as equações para explicitar algebricamente o R, o Q, o T, né, e o S. Porque assim eu não tenho que resolver a equação diferencial. Eu estou resolvendo algebricamente, usando a técnica de formas. Mas para isso, né, se você olha as equações, eu preciso de alguma maneira, por exemplo, o S está acoplado com E. Eu preciso que o E apareça do outro lado para eu poder cortar, entre aspas, os dois. Né? Então, o ρ vai tornar impossível essa técnica que a gente estava usando de maneira sistemática, e que é muito, muito simples. É só são as contas um pouco longas, mas que você vai trabalhando e vai cortando tudo. Então, o ρ vai ser 0, tá? Por imposição. Então, por isso que eu chamei essa solução de solução quase geral. Não é a solução geral, né? Mas é a quase geral, porque o ρ foi a 0. Então, você tem uma torção não trivial, a torção espacial. Você tem uma curvatura, você tem, né, a curvatura de Bush também. E você tem um Q, né, extremamente longo, né, levando em consideração vários termos. Na solução, quando você vai calcular a solução do Q, né, você tem uma certa equação, você tem um setor simétrico e um setor antissimétrico. E aí o setor antissimétrico, ou o simétrico, agora eu não lembro qual gera essa equação aqui. Mas para que, né, ou seja, essa equação ela vem de um pedaço de uma outra equação. Então eu preciso resolver também ainda a outra equação, e ela traz esses vínculos para o setor de matéria. Então, basicamente, repare que aqui, né, o índice está repetido, é o traço, mas basicamente isso aqui está sugerindo que o π não dependa do ômega. Né? Então, a gente poderia assumir que o π não depende do ômega, simplesmente, por simplicidade. Se o π não depende do ômega, então esse cara dá 0, o sigma também não depende do ômega. Então, o π some, ou seja, esse último termo some, e o sigma também. Então, eu ficaria com uma solução um pouco mais simples, o Qzão proporcional a Qzinho, e mais, né, distribuição de matéria contribuindo aqui entre parênteses. Tá? Mas, em geral, né, eu não posso afirmar isso, mas, né, essa equação aqui sugere que
Não precisa ser só o traço. Bom, solução... A gente estudou 2 tipos de solução, né? A gente queria ver se tinha solução tipo Riemann e se tinha solução tipo Weizenbock. Ou seja, tipo Riemann, você impõe que as torções sejam nulas e você encontra essa solução para as curvaturas. Reparem que é parecida com uma das soluções de matéria que a gente achou lá em Galileu. E Weizenbock a gente faz o exercício ao contrário. Você impõe as curvaturas nulas e as torções não nulas. Então a torção espacial tem que ser 0 e a torção temporal tem que obedecer a esta equação que está aqui. Tem um Ezinho de um lado e não tem um Ezinho do outro, então fica difícil inverter. Mas a gente consegue fazer alguns ansatz para resolver. Né? Aqui eu não assumi que o ρ seja 0, né? O ρ está aqui. Justamente aqui fica explícito o que eu falei, né? Ou seja, não tem o não tem como explicitar o que sem sair da linguagem de formas, pelo menos, e fazer as projeções devidas. Né? Então, né, a gente consegue mostrar o seguinte, né, resolvendo mais a fundo, é que o ρ tem que ser uma forma... ela é uma três-forma, né, tem que ser uma três-forma fechada. Então, tem esse x, que é uma dois-forma. O ômega, né, a gente escolhe ômega e θ igual a 0, né, como se fosse uma conexão de Weizenbock propriamente dita. E aí, esse cara aqui, o E também tem que ser fechado. Né? Esse N vai ser uma zero-forma. Né? Isso sai das equações. Tá? Não estou mostrando passo a passo, mas não é muito difícil. Então, eu tenho uma solução explícita que depende desse N. Esse N é meio que livre, né? Para a Firman espacial. E se você joga na equação do Q, você integra. Né? E você acha essa solução aqui para a Firman temporal. Né? N quadrado é NA, que é uma zero-forma. E o X aparece aqui, né, no produto vetorial na álgebra com o N. Né? Então dá para ver que, né, tempo newtoniano aqui está fora de cogitação. A gente também tirou um exemplo, aquele exemplo a lá Galileu, ou seja, a gente conseguiu, né, uma solução do mesmo tipo. Né? Então, lembrando que aqui o T não pode ser interpretado como tempo newtoniano, mas como um tempo coordenado qualquer. Né? E o T maiúsculo como, né, o tempo próprio. Está aqui a função lapso. Mas isso é se, né, esse cara for constante. Né? Porque daí eu resolvo essa equação da mesma maneira que eu resolvi lá na outra. Então, se esse objeto aqui em vermelho for constante, aí sim eu consigo encontrar essas soluções. Lembrando que lá né, era a torção que era diferente de 0. E aqui é o R e o Q que são diferentes de 0. Então, embora, né, o tempo tenha o mesmo aspecto, né, a dilatação temporal tenha o mesmo aspecto, a geometria do espaço-tempo é diferente. Bom, finalmente, né, a gravidade de Carroll-Cartan, eu já devo terminar, é o limite da ação de Mardoni-Zanelli. Né? Então, repete-se todo o exercício. O que a gente encontra? A gente encontra os termos que já tinham antes, né? Constante cosmológica desacopla. Eu tenho esses termos de torção e eu tenho um termo de Pontryagin. Né? Pontryagin não vai contribuir para as equações de campo. Né? E o SM eu assumi o mesmo SM, em termos do ρ, π, sigma. Esses dois termos são os termos de torção. E se Z2 igual a menos Z1, lembra que lá em Mardoni-Zanelli esse termo se juntaria num termo topológico. Aqui também, né? Vai ser uma versão reduzida do termo de Nye-Yan. Né? Usando as identidades de Bianchi, você mostra que esse termo é exatamente igual a esse, é menos de um termo de superfície. Então, estão aí as equações de campo. Olha aí o Z1 e o Z2, né? Se eles somarem 0, aqueles termos desacoplam, justamente caracterizando que se Z2 igual a menos Z1, você tem um objeto topológico. Bom, então você tem as equações, são a generalização do caso de Einstein-Hilbert, e nós temos a solução quase geral. De novo, fizemos ρ igual a 0, e nós temos a solução quase geral aí, em que nós temos uma geometria totalmente não trivial. Né? Você tem um R não trivial, você tem uma torção espacial não trivial, um S não trivial. O interessante é que aqueles termos contribuem para o S.
E o que? Também não trivial, tem um termo a mais aqui comparado com o caso anterior. Né? E você tem esses vínculos aqui. Tá? Resolvendo a equação do Q de novo, o mesmo procedimento. Você tem esses vínculos aqui para serem respeitados. Bom, isso é basicamente, né, a gente não vai muito longe disso. Na presença de matéria, então, com simetria de Weyl no setor de matéria, a gente tem essas expressões que vêm dessa daqui, né? Só que reparem que eu sumi com algumas coisas. Peraí. Não. Isso não é a continuação do outro slide. Isso é uma cópia de um slide anterior que está perdido aqui no meio. Então, eu vou só pular. Aí sim, a gente estudou, né, se tem uma solução tipo Riemann e uma solução tipo Weizenbock. De fato tem. Né? Aqui as torções são nulas e as curvaturas são não triviais. E aqui as curvaturas são nulas e as torções não triviais, mas a torção espacial acaba sendo zero. E o Q tem que satisfazer essa equação, que é a mesma equação que a gente tinha antes. Então, a teoria aceita, né, esses casos particulares de geometria não triviais. Então, o resumo parcial dessa parte, né, então a gente fez a gravidade de Carroll e a de Carroll-Cartan. Né, a gente tem a ausência do tempo absoluto nos dois casos, a gente tem a simetria de Weyl generalizada no primeiro caso, as métricas dos dois casos são degeneradas, são as mesmas. E você tem as soluções formais quase gerais, né, com os casos particulares de Riemann e Weizenbock. E um exemplo, né, que eu chamei de exemplo à la Galilei, embora a geometria seja diferente, né, a dilatação temporal acabou sendo exatamente igual. E a gravidade de Carroll-Cartan, né, a gente não tem mais a simetria de Weyl, né, que é uma pena. Na verdade, você pode até corrigir se você pensar que os parâmetros E1, aqueles parâmetros todos, também possam sofrer uma transformação. Né? Mas não levamos a ideia mais a fundo. E, de novo, né, as soluções formais quase gerais. E mostrando que nós temos os dois casos também permitidos, o tipo Riemann e o tipo Weizenbock. Para fechar, então, a gente, né, estudou as soluções formais e possibilidade de geometrias nos dois limites, né, não relativístico e ultrarrelativístico, de teorias de gravitação bem gerais no formalismo de primeira ordem. A gente fez alguns exemplos explícitos nos dois casos, 4 casos, na verdade. Né? O interessante é que a constante cosmológica acaba desacoplando nesses limites nos dois casos. E, bom, o que a gente planeja fazer para o futuro? Né? Bom, tem várias outras coisas, né, que eu poderia colocar aqui nas conclusões, mas a gente teve 2 conclusões parciais, então eu botei só 3 coisas que me chamaram mais atenção. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o estudo de sistemas físicos reais, ou seja, escolher apropriadamente, né, um setor de matéria, né, que descreva um sistema físico interessante e estudar no limite não relativístico, principalmente. Né? Entender, né, o acoplamento com campos e matéria mais específicos, né, também mais ou menos é o mesmo contexto, ou seja, aqui, né, seria mais geral e aqui há um sistema físico de verdade, né, que a gente poderia estudar. Aqui, né, seria acoplar com a matéria, com matéria, não sei, matérias específicas, férmions, bósons, enfim, campo eletromagnético, o que né, quiser colocar. Já tem alguns trabalhos nesse sentido. E uma das coisas que me motivou também a olhar esse tipo de limite é que a gravidade de Newton-Cartan, você pode, né, ter ela como base, ou seja, o grupo de Galileu, na verdade, é uma das extensões centrais. Né, você pega esse grupo e usa ele como base, não faz o limite de uma teoria, você usa ele como base para construir uma teoria. Né? E o interessante é que você pode obter orava Lifshitz né, com esse tipo de construção. E aí a nossa ideia é fazer essa construção, entender bem, né, considerar ações mais gerais e tentar fazer
a quantização via simetria BRST. Né? Esse aqui, na verdade, é o que a gente começou a não fazer, a gente ainda não meteu a mão nas contas, né? Eu e a Amanda, mas a gente já está, digamos, com isso mais ou menos encaminhado. É claro que depois acoplar matéria nessas teorias também pode ser interessante. Bom, eu vou parar. Eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado. Então, obrigado, Rodrigo, por essa apresentação bastante clara e pedagógica. Então, vamos agradecer ao Rodrigo. Obrigado, pessoal. Bom, agora então a gente tem tempo para pergunta. E eu vi que tem uma pergunta do Petrov no chat e um comentário do Satish que foi feito mais cedo, mas o comentário do Satish já foi lido pelo Rodrigo, é uma sugestão de um artigo para ele ler, para ele dar uma olhada. E o Albert pode abrir o microfone para fazer sua pergunta, por favor. Bem, primeiro de tudo, eu gostei muito do seminário. E segunda, pergunta é assim: bem, agora nós temos soluções formais. Isso, claro, isso é excelente, porque teorias são essencialmente novas. Mas mesmo assim, se você já pensou, ou tem talvez alguns primeiros resultados, tentando testar dentro das teorias novas algumas métricas conhecidas como buraco negro, alguma forma Friedman, Robertson, Walker para algum fator de escala, etc. Sim, eu posso falar alguma coisa sobre isso. Né? Na verdade, né, ou seja, a gente já pensou, principalmente na parte de buraco negro, né? Ou seja, estudar sistemas físicos reais nesses limites. Né? O que seria um buraco negro não relativista. Né? E, de fato, a gente já fez algumas contas. O problema, no caso de Carroll, né, a gente tá lá no artigo, a gente fez o teorema de Birkhoff. A gente mostrou que o teorema de Birkhoff é respeitado na teoria de Carroll e na de Carroll-Cartan. Tá? Para torção nula. Você impõe torção nula e impõe simetria esférica e você tem o teorema de Birkhoff respeitado. Então, o buraco negro está meio que garantido lá. Em Galilei, fica complicado, porque a gente tem um conjunto de equações incompletas, então você vai ter que fazer alguma imposição na mão. Né? Mas, por outro lado, isso pode ser bom, porque eu posso olhar um buraco negro, por exemplo, e tentar encontrar a condição que eu posso botar no θ para que eu tenha alguma solução de buraco negro funcionando bem lá. No caso de cosmologia, eu não pensei em nada, não. Não sou cosmólogo. O que eu sei de cosmologia é o que está no livro texto. Eu sei só Friedman. Então, obrigado, Rodrigo e Albert, pela pergunta e discussão. Eu vejo que o Felipe França Faria também levantou a mão. Felipe, fica à vontade para fazer sua pergunta. Parabéns pelo seminário. Que as teorias que você falou aqui, elas têm curvatura e torção, né? Uhum. Eu queria saber sobre a não metricidade, se elas têm, e se vocês já pensaram, se elas não tiverem, né, em acrescentar um termo de não metricidade. Não, nós não consideramos nenhum tipo de geometria métrica fim. Então, desde o início, desde a teoria antes do limite, assim como na teoria depois do limite, a gente já assumiu que não tem não metricidade. Mas, né, assim, eu poderia pensar numa teoria métrica fim, sem problema nenhum. Só que a ação de Mardoni e Zanelli, eu acredito que vai ter termos a mais. Eu não cheguei a pensar nisso, mas eu imagino os termos de não metricidade entre aqui. Então, a não metricidade, né, que vai ser... você vai ter que introduzir o Gemini explicitamente.
E aí, né, já, de certa forma, já viola uma das regras da construção dessa lagrangiana. Mas, enfim, mas tem teorias no formato de primeira ordem construídas por metricidade, essas teorias do Hell, que você deve conhecer, lá dos anos 70, em que ele tem lagrangianas bem gerais, incluindo, né, o setor de não metricidade. E a partir dessas lagrangianas poderia-se fazer o exercício de tomar o limite não relativístico. O limite não relativístico ou de Carroll, né, é uma receita de bolo, tá baseado na simetria da teoria. Então, imagino que seja, de maneira sistemática, factível. Obrigado. Bom, o Felipe pegou a pergunta que eu ia fazer a respeito da não metricidade, porque... Mas, na verdade, eu fiquei curioso a respeito desse comentário que você fez do teorema de Birkhoff. Se você desligar a torção na ação de Mardoni e Zanelli, qual é a ação que sobra? Sobra esses dois termos, Einstein-Hilbert com constante cosmológica. Pois é, então assim, isso não é... Isso é um teste, é mais um teste de consistência, então, porque... Isso. Por isso que eu nem comentei aqui, botei no artigo. Entendi. E já me arrependi, porque o referi pediu para a gente incluir torção não nula para fazer a prova do teorema. Entendi. Não, porque eu fiquei um pouco, na hora que você comentou isso, eu fiquei um pouco confuso, mas então, de fato, é mais um teste de consistência. Entendi. Isso. Justamente, assim, se você tira a torção, você cai na teoria usual. Porque, na verdade, a minha dúvida era se fazia diferença tirar a torção direto na ação ou nas equações de movimento, entendeu? Eu não sei se... Para esse caso, vai dar a mesma coisa. Entendi. Você vai subir com esses dois termos aqui. Entendi. A questão toda aqui é que, na verdade, a gente se perguntou, cara, assim, imagina, você tem uma teoria que respeita, né? Ou seja, essa teoria aqui respeita o Birkhoff. Inclusive, o artigo que eu vou te mandar, do Obukov, ele discute teorias bem gerais que englobam esse tipo de teoria também. Então, assim eu pensei, bom, se aqui tem Birkhoff, eu imagino que no limite também tenha. Mas nada garante, né? É intuitivo você esperar isso, mas pode ser que surja uma dinâmica inesperada lá, então a gente resolveu fazer o teste só por consistência. De fato, foi no caso de Carroll, né? No caso de Carroll, você mantém o Birkhoff garantido. Agora, aqui, né? Mas repare, né? No Carroll, isso aqui é o que vem de Einstein-Hilbert. Sim. Né? Aqui são os termos de torção. Então, se você tira a torção, ou se quiser olhar nas equações de campo, você soma com esses dois termos aqui, e você vai ficar com as mesmas equações que você tinha no limite de Carroll de Einstein-Hilbert, que é respeitado também. Mas eu tenho uma pergunta. O torção entra via conexão, não? Você está colocando contribuições de essa parte no ação, tá certo? Sim, na ação Mardoni Zanelli, você tem o que eu chamei inicialmente de W. Uhum. Então tem esse termo explícito, mas esse termo também é termo torsional. Via identidade Bianchi, esse cara vira esse cara daqui. Né? Então, isso, correto. Isso. Aqui entram as torções, mas a torção é definida como a derivada covariante da firma. Isso, porque vibram é conexão no como se fala isso? A firma não entra como uma conexão aqui, né? A firma é um campo que na teoria de calibre seria um campo de matéria, porque ele só rotaciona com o grupo. O campo de calibre é que é a conexão de Lorentz, né? Mas aí, então, a torção entra nesse formato. Mas é possível mostrar que essa torção nesse formato, quando você vai, né, para calcular em termos de Gemini e gama, métrica, a conexão afim, né, aqui está em termos da conexão de Lorentz. Se eu quiser calcular a conexão afim,
né, dá para mostrar que a torção vai compor o pedaço de torção da conexão afim usual. Agora, com termos ultra-relativísticos, né, como Horohov-Lipschitz e Einstein também são ultra-relativísticos. Como você vai definir, por exemplo, horizonte e vento, não é, este tipo de teorias? Pois é, eu não sei. Mas como o Albert sugeriu, né, de estudar buraco negro, que a gente também já está pensando nisso, as coisas que você tem que fazer é justamente tentar entender o que é um horizonte de eventos nesses limites. Né? No caso de Galileu, eu acho que é mais ou menos tranquilo, porque você tem, né, a causalidade, você tem tempo newtoniano para definir, ou seja, as coisas funcionam de Mas maneira esperada. também tem causalidade, né? Você pode definir, existe já uma coisa no Horohov-Lipschitz e Einstein, né, chamado horizonte universal, universal horizon. Se você tem partículas ultra-relativísticas, também tem um horizonte, né? Com velocidade infinita também tem um horizonte, chamado horizonte universal. Você pode pesquisar. Ah, legal, obrigado. Já existe. Legal, vou dar uma olhada, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Publicar no JHEP com aluno da iniciação científica é quite badass, né? Foi. A gente ficou bastante feliz quando foi aceito. Parabéns, tchau, obrigado. Valeu. Bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta no chat e também não vejo mais nenhuma mão levantada. Bom, se esse não é o caso, então eu acho que nós já podemos encerrar. Já foi, enfim, já tivemos algumas discussões interessantes e, enfim, não vejo nenhuma pergunta urgente surgindo. Então, antes de encerrar, eu peço que vocês abram seus microfones de novo para a gente agradecer mais uma vez toda a paciência e tempo do Rodrigo para apresentar aqui para a gente. Pessoal, obrigado. Bom, então a gente se vê no próximo Grave BR. Fiquem bem e até a próxima. Eu vou parar a gravação aqui.